Muito bem, vamos conversar com o presidente do Vitória, Fábio Mota, está lá em Recife, já gentilmente atendendo a nossa reportagem, para a gente bater um papo sobre contratações, sobre Poveda, sobre saídas, sobre Pedrinho, enfim, Rodrigo Andrade. Eu tenho algumas informações, bloqueio de contas, enfim, é muita coisa para a gente tratar. Boa noite, Fábio Mota, prazer tê-lo aqui na Rádio Sociedade, obrigado por atender a nossa reportagem. Boa noite, Wilton, boa noite, Fabrício, boa noite, Brenner, boa noite, Nação Rubro-Negra, discussão de vocês. Começar sobre Gabriel Poveda. Presidente. Só lembrar para ele que Marcos Valença também está aqui, eu acho que ele não ouviu que o Valença está aqui. Valencinha está aqui também. Grande Valencinha. Boa noite, Valença, boa noite, Valença. Valeu, presidente. Boa noite, amigo. Fábio, Gabriel Poveda, né? O Vitória tentou, chegou ao limite, ainda tem chance de vir, já está descartado definitivamente. Como é que está a situação e como foi todo esse trâmite com esse atacante que esteve muito perto do Vitória? Bom, Wilton, primeiro você lembra que nós dissemos que faríamos de 4 a 5 contratações para reforçar a equipe, certo? Trabalhamos muito, a prioridade nossa número é a renovação do contrato de Rodrigo Andrade. Não foi fácil a renovação do contrato de Rodrigo Andrade, até porque o Vitória devia um ano inteiro de salário a Rodrigo Andrade, o ano de 2021. O Vitória não pagou salário a Rodrigo Andrade. Nós tivemos que fazer esse pagamento, certo? Fizemos o acordo com o Rodrigo Andrade, pagamos o para trás para ele. E depois, na hora da renovação também, nós enfrentamos concorrência muito grande, inclusive de clubes da Série A que queriam levar o Rodrigo Andrade. A proposta que foi feita para o Rodrigo Andrade pelos clubes da Série A, o Vitória cobriu, e num esforço muito grande nós conseguimos manter o Rodrigo Andrade. Então, primeiro eu queria esclarecer que o nosso planejamento começou pela renovação do Rodrigo Andrade. O Rodrigo Andrade teve seu salário merecidamente dobrado para continuar no Vitória, e nós tivemos que pagar a dívida de um ano de salário de 2021, certo? 2020, que o Vitória ficou devendo a Rodrigo Andrade. Então, nós resolvemos isso com um esforço muito grande e comemoramos muito, porque a gente entende que o Rodrigo Andrade é um jogador que vai nos ajudar bastante na Série B. Bom, a partir daí nós começamos as contratações, certo? Contratamos o Matheus, que é um jogador que estava na Série A, no América. Eu sempre disse que a gente ia contratar jogadores para chegar a vestir a camisa de titular. O Matheus é titular. Se você ver na última partida, o Matheus, além de ter dado assistência para o primeiro gol do Oswaldo, certo? Ele deu assistência para o Elton Nem, ali na pequena área, o Elton Nem não conseguiu fazer. Deu a outra assistência para o Railan chutar, o goleiro defender. E eu acho que a gente acertou na contratação do Matheus, ele é titular, não tenho dúvida nenhuma do Vitória. Contratamos o Dudu, que também é titular do Vitória. O Dudu, que jogou na base do Santos por muito tempo, que estava no Volta Redonda, certo? E contratamos o Johnny, que também é um outro jogador que veio da Série A, que veio do Goiás, certo? Que tem treinado muito bem, que com certeza vai ter a oportunidade de jogar. Bom, aí nós tínhamos que fazer a contratação do centroavante mais numerada, que é o que está no nosso radar, nós não desistimos ainda, mas é que não está fácil. E por que não está fácil? Aproveitar a audiência da Rádio Sociedade para esclarecer isso para a Nação Rubro-Negra. O Vitória vive um momento muito difícil financeiro. Nós não esperávamos ter um bloqueio de 3 milhões. O Vitória está no 16º dia de suas contas bloqueadas. O juiz, Dr. Gerson, da 8ª Vara, deu um bloqueio de 90 dias na conta do clube. Nós estamos lutando contra isso. Fizemos um recurso, está no tribunal. Estamos mostrando que isso é uma coisa que vai inviabilizar o Esporte Clube Vitória. Certo? E nós tivemos esse bloqueio. Em seguida, esse mesmo mês, nós tivemos o bloqueio da nossa cota da CBF. A cota que a gente recebeu 1 milhão, recebemos 350 mil. Tivemos um bloqueio de processo da Justiça do Trabalho de 350, mais um de comissão não de jogadores lá de 2006, 2007, alguma coisa assim, de 300 mil. Em resumo, do 1 milhão que a gente tinha para receber, a gente recebeu 300 mil. Então, quando acontece isso, é muito difícil você seguir o planejamento. Nós, a partir daí, nós revemos e fizemos contas. É muito interessante o cidadão ficar na rede social dizendo que eu sou super sondagem, que eu sou isso, que eu sou aquilo, sem saber a realidade que o clube está vivendo. E mais interessante ainda, que quando eu cheguei no clube, o clube tinha 5 anos brigando para não cair. Caiu da A para B, da B para C e por aí vai. Eu cheguei no clube, junto com a minha diretoria, subimos da C para a B, estamos no G4 hoje da B, brigando para subir. Ou seja, eu tenho dois campeonatos no clube brasileiro, nos 2 campeonatos nós estamos lutando para subir. Paramos de brigar para cair. Eu acho que já é um grande feito para o Vitória, que nos últimos 5 anos, infelizmente,
só brigou para não cair. Então, a gente trabalha no clube, chega cedo e sai de noite, você sabe disso, certo? Fazendo um esforço muito grande para manter salários em dias e continuando com salários em dias com todas essas dificuldades. O Vitória não deve salário, nem a jogador, nem a funcionário, nem a PJ, certo? Ou seja, mais um esforço muito grande que você se vê completamente por terra quando você recebe uma bomba de um bloqueio de 3 bilhões de um lado e um bloqueio de mais de 700 mil do outro. Então, essa é a realidade do Vitória. O torcedor rubro-negro tem que entender. Eu nunca disse para ninguém que o Vitória não é dinheiro, tem finanças regulamentadas. Não tem. O Vitória tem uma dívida de 200 milhões. E essa dívida do passado sempre nos assusta, certo? Toda semana a gente tem um bloqueio, a gente tem uma luta para se livrar dessa dívida. E a gente vem trabalhando muito. Então, eu queria responder isso para você, porque às vezes a gente fica chateado. Essa semana eu fiquei chateado mesmo. Eu estava comemorando a volta do G4, quando foi feita uma crítica sem sentido nenhum, que não foi na Rádio Sociedade, dizendo que o Vitória não tinha a quantia X para trazer o Poveda. Diante da situação, de tudo que aconteceu, abala qualquer finança, não tem planejamento de recursos. Com relação ao Poveda, o Poveda quer jogar no Vitória. O Poveda falou comigo, ligou para mim, me disse que o clube da Série B que ele foi jogar seria o Vitória. Acertamos o salário do Poveda, certo? Se acertamos com o empresário do Poveda, porém, o clube, que é o detentor do passe do Poveda, colocou um valor, certo, para fazer essa negociação. O Vitória disse que não tinha condição desse valor. Fizemos uma proposta, certo? E eu soube, através da própria imprensa, que o Avaí tinha coberto a proposta do Vitória. Paciência, nós não vamos fazer o que foi feito no passado. Sabe eu que eu estou sofrendo aqui todo dia apagando incêndio em função de irresponsabilidade, de má gestão, gestão temerária e levar o clube à situação que todos nós conhecemos. Então, o que o Vitória tinha que oferecer ao Poveda, ofereceu. O que o Vitória tinha que oferecer ao clube, ofereceu. Até agora não tivemos a negativa da proposta do Poveda. O que a gente sabe, de notícia de rede social, é que o Avaí fez uma proposta maior do que a do Vitória e que o jogador vai para o Avaí. Ainda ontem nós conversamos com o Poveda e ele continua dizendo que a vontade dele é jogar no Vitória. E o Avaí, né, tá na parte de baixo da tabela, o último colocado nesse momento da Série B do Campeonato Brasileiro pro Poveda, né? Até a questão de prospecção de carreira seria muito mais interessante então, jogar no Vitória, ainda subir pelo Vitória e de repente até ano que vem estar no Vitória na Série A ou até com uma proposta maior para jogar no futebol do exterior, porque para ele o holofote seria muito mais interessante. Então, pelo que o presidente está dizendo, apesar de ter diminuído um pouco mais a expectativa de contar com o Poveda, ainda está em aberto porque o atleta não deu a resposta oficial. Se não fosse as bombas, né, que o Vitória tem lidado com dívidas passivas, porque se diz que o clube que o Poveda pertence teve uma pedida alta, né? O Vitória arriscaria um pouco mais, Fábio, ou mesmo que tivesse um pouco mais de oxigênio financeiro, a pedida acabou sendo muito alta para que o atleta poderia oferecer para o Vitória? Fabrício, a gente está programado, a gente sabe que precisa do 9, se não for o Poveda é um outro 9, estamos buscando o 9. Hoje lançaram um monte de fake news aí, um bocado de 9 aí. E o pior do fake news é que o cara lança na rede social e todo mundo acredita. E minha rede social fica entupida, meu WhatsApp fica entupida. Se eu disser, se alguém lançar e disser, o Vitória está contratando Fabrício, todo mundo acredita. Ao mesmo tempo eu começo a receber. Então, hoje lançaram aí um bocado de fake news aí. O Vitória está sim procurando camisa 9. O Vitória sabe da necessidade de procurar a camisa 9, mas não adianta trazer um por trazer. É evidente que se a gente não tivesse o bloqueio da cota da CBF e o bloqueio das nossas contas, a gente tinha uma competitividade bem maior para brigar por Poveda e por outros atletas, que a gente acabou perdendo. A gente perdeu o Edu, certo? Perdendo para um time de Série A, que era o Curitiba. Mas a gente não foi além porque a gente teve os bloqueios. E não adianta você contratar e não pagar, que a gente sabe qual é a solução disso. A mesma coisa com o Poveda. A gente poderia até mais, mas tivemos os bloqueios. Repito para você, estamos há 15 dias com as contas do clube bloqueadas. A decisão que foi dada foi 90 dias de bloqueio. Estamos lutando para desbloquear as contas. Para você ver a situação que se encontra o clube em função de dívida do passado. Essa dívida, especificamente das contas bloqueadas, é uma dívida de 2014, que estoura agora. Então não é fácil, ninguém sabia que era fácil, e a gente está trabalhando e dando o melhor que a gente pode para voltar para a Série A, que é o nosso objetivo principal. Se o campeonato acabasse hoje, o Vitória estaria na Série A. O que a gente tem que manter é a pegada para ir para a Série A. Boa noite, Marcos Valença falando contigo. Só ficou uma dúvida até que a gente aqui na mesa, discutindo. Você não acredita que possa acontecer essa negociação com o Poveda, desde que o clube que detém os direitos econômicos dele baixe esse valor, tente um acordo com o Vitória? Nossa proposta está colocada,
O clube ainda não respondeu ao Vitória. O clube disse que tem uma outra proposta que está analisando as duas propostas, certo? E que nós estamos aguardando a resposta, mas também não estamos parados com relação a isso. Estamos procurando e continuamos procurando um outro camisa 9, temos outros nomes aí procurando, certo? E a gente sabe que a gente precisa de contratar esse camisa 9, estamos em busca de contratar o camisa 9, que a gente tem essa necessidade. Então, nossa proposta está lá, nós não recebemos a negativa ainda do clube lá, esqueci até o nome do clube, detentor do passe, certo? Nós continuamos tendo contato com os jogadores, estamos aguardando. O jogador foi claro e disse pra gente que preferia jogar no Vitória. Mas a gente sabe que não depende só disso, o passe não é dele, o passe é do clube, e o clube está procurando uma proposta maior. É evidente que o Avaí é lanterna, mas o Avaí acabou de cair da Série A para B, quem estava na Série A tinha 100 milhões, deve ter uma condição melhor e deve muito menos do que o Vitória. O problema do Vitória são as dívidas do passado. As dívidas do passado nos assombram todos os dias. Não adianta você monta o planejamento, monta tudo direitinho, daqui a pouco estoura uma bomba. É assim que a gente vem administrando o clube nesse 1 ano e 7 meses, desde o dia que a gente chegou. E tem as variáveis do futebol, né, Fábio? Porque quando você vai pro seu elenco, né, você tem um cara artilheiríssimo de Série B e de Série A, que é o Léo Gamalho. Você tem um ídolo do clube, que é o Santiago Trellis. E um cara extremamente promissor, né? Claro que ele já tem uma idade, mas pelo que a gente viu de Campeonato Baiano, que é o Helder. E mesmo assim, se enxerga a necessidade, urgente até, de se contratar um camisa 9. Deve doer um pouco dentro do planejamento, já que se apostou nesses 3 que eu acabei de citar, hein, Fábio? Com certeza, sim. Você lembra a luta que foi para trazer o Léo Gamalho. Nós ganhamos de clube de Série A. Apostamos tudo nisso. Infelizmente, ele teve um problema no braço. Em sequência, teve um outro problema de saúde. Com certeza, isso abalou ele psicologicamente e também tirou o ritmo. Nós não desistimos do Léo Gamalho. A gente acha que o Léo Gamalho vai se recuperar, sim. Certo? É questão de tempo, mas enquanto ele não se recupera, a gente está buscando aí o outro camisa 9. O Léo Gamalho continua sendo um grande ídolo. É o maior artilheiro da Série B. Foi artilheiro da Série B do ano retrasado, do ano passado. Sabemos dos problemas que ele está enfrentando, temos todos os apoios do ponto de vista de saúde dele. Ele está voltando aos poucos, está sem ritmo, mas a gente não desistiu. Brenner? Fábio, boa noite. Eu queria sair um pouco do campo, né? Porque no último domingo a gente recebeu algumas mensagens de torcedores, até no pós-jogo e também durante o jogo, e também na segunda no Esporte Mais, de alguns problemas do lado de fora na entrada ao Barradão. Projetando, pensando positivamente, o Vitória subindo para a Série A, acredito que essa média de público vai se manter ou vai aumentar. O que a diretoria já pensa em relação às catracas lá fora, a organização da entrada dos torcedores, porque não foi a primeira e nem a segunda vez que alguns torcedores reclamaram. Né? Havendo muito empurra-empurra, muita agonia do lado de fora. Concordo com você, isso é um problema crônico, tem várias variáveis. Primeiro, a torcida do Vitória tem o hábito de ficar no estacionamento, e boa parte dela chega todo mundo ao mesmo tempo, a gente sabe que isso é uma cultura. A gente tem um problema de mobilidade no estádio, certo? É um problema sério. Nós tivemos com o governador há cerca de 20 dias atrás, levamos a nossa proposta, ele deu um ok, fizemos a última reunião com a Condé a semana passada também, sexta-feira. Essa obra deve ser licitada ainda essa semana. Isso vai melhorar bastante, porque toda a parte do entroncamento da Mário Sérgio com a Artêmio Valente será duplicada. O muro de estacionamento vai entrar um pouco para dentro, mas a gente vai duplicar aquilo ali. À frente do estádio você vai ter uma praça diferente do que a gente tem hoje. E isso vai permitir uma melhor ação, tanto das pessoas chegarem, como a gente melhorar também as catracas. Então a gente está buscando, o governador nos próximos 30 dias deve lançar o processo licitatório, e a gente acha que o ano que vem ele inaugura essa obra que vai ser benéfica e que também vai viabilizar o segundo estacionamento, que mesmo a gente teve a área cedida, a gente não começou a obra porque é o problema de mobilidade. Então acho que esse problema da entrada do estádio do Manuel Barrados estão com os dias contados. Quando chegar a obra, chega a solução junto. Certo. Fábio, a gente fala muito aí, né, das contas bloqueadas, de muito processo, mas Vitória tem alguns créditos aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo, né? A gente fala dos 2 Davids, né, em relação a Cruzeiro e Metalist, e o caso Pedrinho, que assinou o contrato, as informações que chegam,
que chegam de 5 anos com o Shakhtar Donetsk. Como é que ficou essa questão com o Atlético Paranaense? Sim, eu vou explicar pela milésima vez a questão dos Davids. Certo. O David do Cruzeiro. O Cruzeiro pediu recuperação judicial, a associação. O Vitória é credor, não tem o que fazer. Certo? A gente explica, vou explicar de novo. O Vitória é credor, está na lista de credores para um dia receber da associação. O Cruzeiro hoje é uma SAF, os débitos da SAF não se comunicam com o débito da associação. O Vitória entrou com a ação na justiça e o juiz da recuperação judicial, o juiz pré-evento da associação, puxou o processo do Vitória e o Vitória está lá na lista de credores para um dia receber. O David lá da Ucrânia, a guerra não acabou até hoje, a gente sabe que é difícil receber esse crédito, temos um azar muito grande da gente ter fechado o negócio 2 dias depois da estourada da guerra, está na FIFA, mas a guerra continua e tudo foi bombardeado na Ucrânia, inclusive o CT, está se tratando lá de vida de pessoas que morreram. Em resumo, a gente sabe que realmente são 2 créditos muito difíceis de Vitória receber, falar a verdade de frente para o torcedor. O Pedrinho, a gente está investigando, o Pedrinho, Vitória tinha 30%, o Atlético rescindiu o contrato com o Pedrinho, deixou o jogador livre e o jogador foi negociado para esse outro time aí da Ucrânia. Nós estamos investigando a situação para ver o que a gente pode fazer, com certeza vamos correr atrás disso sim. Fizemos uma notificação para o Atlético, estamos aguardando a resposta para que ele explique primeiro como é que foi essa transação, como é que se deu, porque até então, oficialmente, a gente não tem nada disso ainda para receber, para a gente poder tomar sua decisão. Ô Fábio, embora os casos dos Davids, né, você já explicou várias vezes, e nós compreendemos juridicamente as impossibilidades do Vitória de receber esses valores, pelo menos por agora, mas é uma loucura, né? Assim, a gente fica, realmente, não é culpa do Vitória. Eu quero falar só sobre esse ecossistema maluco do futebol, né? Porque, assim, o David, o mais novo, ele tá jogando no Juventude, jogando pra caramba, cara, sabe? Fazendo gol, dando passe, correndo absurdamente. Ele poderia estar aqui no Vitória contribuindo, né? Já que o Vitória não recebeu R$1 desse dinheiro. Aí você vai pro David do Cruzeiro, o Cruzeiro negociou o cara, já ganhou dinheiro, o cara já tá no São Paulo fazendo gols decisivos e o Vitória aqui necessitando de um cara decisivo. Quer dizer, é uma loucura. O Vitória pensa, dentro das ações judiciais, ainda que se demore, presidente, buscar também todo esse passivo, porque não é só o prejuízo dos valores, não. É todo o prejuízo futebolístico que o Vitória tem tomado desde a primeira saída do primeiro David. Isso não é loucura, na verdade, isso é excrescência, né? Infelizmente é uma excrescência, infelizmente faz parte da justiça brasileira esse tipo de ação. A ação do David do Cruzeiro já tem, acho que 4 ou 5 anos tramitando, certo? E o Cruzeiro virou SAF, e quando vira SAF, o débito da associação fica. Tá? E o outro David, a guerra estourou, e a guerra tem mais de 1 ano de guerra, e a gente sabe que é difícil a gente rever. A FIFA liberou todo mundo que estava na Europa ou que estava na Ucrânia para jogar, foi isso que aconteceu, por isso que ele está jogando. Ele não tem mais vínculo com o Vitória, certo? E cabe o Vitória brigar lá com o Metalística pelos seus direitos, que é o que a gente está fazendo. Mas a gente sabe também que na hora de um julgamento de uma ação como essa, que tem guerra pelo meio, tem fatos supervenientes, tem vidas, e por aí a gente sabe que esse julgamento ele pode não ser simples pelo direito, e sim pelo que está acontecendo no mundo, por tudo que está acontecendo na Ucrânia e por aí vai. Então, infelizmente, é por aí mesmo, infelizmente é isso, cabe a gente continuar lutando e brigando para tentar rever esses créditos, que eu posso ser sincero para você, acho muito difícil, em função de tudo que está acontecendo. O caso Pedrinho não, o caso Pedrinho a gente está aí querendo os elementos oficiais para que a gente possa fazer as ações necessárias. Mas são coisas que, como você bem explicou, não depende do Vitória. É a Vitória que define. Fábio, em relação à Libra, o contrato assinado por metade daquilo previsto, né, tanto em termos de tempo de contrato e recebimento do Vitória, aquele adiantamento já chegou, está bloqueado, foi isso? Não, Wilton, eu prefiro não falar da Libra, nem de crédito nenhum que o Vitória tem recebido, porque toda vez, até pelos 2 meses que eu dei entrevista, uma das razões é essa aí, tá? Uma das razões é essa aí. Quando a gente fala em suporte do crédito do Vitória, no outro dia abre o clube, tem 300 ações de bloqueio, porque o Vitória, infelizmente, ainda deve muito. Então, eu prefiro não tocar nesse assunto, nem outros. A gente vive uma situação muito difícil. Você veja que no dia que saiu o dinheiro da Libra, no dia seguinte a conta estava bloqueada, os credores ficam aguardando esse tipo de informação.
A gente prefere, a partir de agora, não tocar em futuros créditos que o Vitória venha a receber, porque você tem uma dificuldade muito grande de gerir um clube que deve muito. E a grande verdade é essa: a Vitória deve 200 milhões de reais, essa é a dívida do passado, que a gente vem tentando minimizar, corre de um lado, corre do outro, e esse é o nosso maior problema. Nosso maior problema não é o presente, nosso maior problema não é o futuro, é o passado que nos assombra. E o passado, quando ele nos assombra, ele acaba com qualquer tipo de planejamento. Você monta todo um planejamento, no dia seguinte, quando você acorda, esse planejamento ele foi completamente extinto, porque tiveram fatos do passado que não conseguiram fazer com que você mantivesse. Então, essa questão da Libra, eu prefiro não tocar nesse assunto. O Vitória assinou, o Vitória é membro da Libra e está aguardando. Essa maneira mais discreta de lidar com eventuais créditos do Vitória, por preocupações de credores que não param de aparecer, nesse momento você também tem esse cuidado em falar de contratações, já que o Yuri Castilho e o Poveda, o próprio Edu, foram jogadores que passaram a ter uma concorrência muito mais agressiva depois de que o Vitória se estreitou nas negociações. Falar de contratações agora também, você vai ter um pouco mais de cuidado, Fábio? Eu acho que isso não teve a menor influência nas concorrências que apareceram desses três que citei. É evidente que teve, eu nunca falei nomes, infelizmente a imprensa descobre, a partir do momento que a imprensa divulga o nome, a concorrência aumenta, nem só de clubes como de credores e por aí vai. Eu nunca me viu falar nome de quem vai contratar, a gente só confirma a contratação quando sai no vídeo. Ninguém nunca me viu falar em contratação antes de contratar. E, infelizmente, as coisas no Vitória é um outro problema sério que a gente tem, que a gente está tentando deliberar, a gente não consegue. As coisas, essas contratações que a gente tenta fazer vazam todas, e a imprensa faz seu papel na hora que divulga, mas elas acabam vazando, e quando vaza atrapalha. Nós perdemos esse ano aí 3 ou 4 jogadores em função de ter vazado. Quando vaza, o que é que acontece, por exemplo? Vazou o nome de Wilton Mato que a gente está contratando. A torcida do Vitória começa a seguir, nós temos uma torcida impressionante, grande, começa a seguir aquele cidadão, começa a mandar uma mensagem para ele, aí ele toma consciência daquilo, o empresário toma consciência, o preço que era 10 vira 20, certo? O empresário pega aquilo e manda para outros clubes para dizer que o Vitória está tentando para que os concorrentes entrem, senão a Vitória vai se reforçar. Então, esse vazamento de contratações só atrapalha. Esse ano nos atrapalhou muito esse vazamento. Cada hora que se lançava o nome nas redes sociais, que hoje é que mexe com tudo isso, cada hora que se lançava o nome nas resenhas, a gente tinha uma dificuldade, certo? E o caso do Edu é isso aí. Nós perdemos o Edu por isso. O Edu estava tudo certo, lindo, maravilhoso, e vazou e a gente acabou perdendo. Então, infelizmente, a gente está tentando resolver isso internamente. Não é fácil, mas estamos tentando resolver. Foi o maior problema nosso hoje, além dos bloqueios das contas e da falta de dinheiro, o vazamento da sondagem, das contratações que a gente estava fazendo, que acaba atrapalhando. Fábio, dito isso, Fernando Zampedri, da Universidade Católica, interessa ou não? Estou fazendo meu papel de imprensa, quero perguntar, como você falou. Não vou falar nome, não vou confirmar. Você ficar a noite toda me perguntando aqui, eu vou dizer que os números são bons dele, hein? Eu posso dizer para você que o Vitória continua no mercado, o Vitória tem até o dia 3 de agosto para contratar, e nós continuamos no mercado, atrás do 9 mais um beirado. 2 jogadores que a gente entende que precisa contratar. Como eu disse para você, nós viemos contratar 5, contratamos 5 que sejam titular. O Matheus é titular, o Dudu é titular. Fábio, Léo Condé, né? Quando houve ali aquelas eliminações de Copa do Brasil, Campeonato Baiano, né? Copa do Nordeste, que ele já estava no clube nessas eliminações, embora acumulando ali um passivo de outros treinadores. Mas a gente falou assim, gente, eu acho que não dá o Léo Condé na Série B, o Vitória tem que tirar. Eu fui um dos que disse que era hora de trocar o treinador. Você aposta no treinador, o treinador tem um início avassalador. Vitória lidera a Série B por 9 rodadas, depois tem uma queda e volta pro G4. Chegou a se falar no domingo que o Léo Condé dependia do resultado para ficar. Aonde reside a convicção da diretoria? Que o trabalho está sendo bem feito, não há esse risco, a imprensa que plantou isso, a pressão realmente é muito grande, o trabalho é sempre avaliado. Como é que você pode trazer pra gente essa relação entre o prestígio que ainda tem ou não o Léo Condé no comando do Vitória? Fabrício, ser treinador do Vitória é uma vida de pressão. Vitória é uma equipe grande, uma torcida monstruosa, certo? E sabendo uma coisa é ser presidente do clube, do Esporte Clube Vitória. Sabemos disso. O Léo Condé, quando chegou, nós não poderíamos cobrar dele, porque ele não montou o elenco, ele ajudou um elenco. Ele trouxe uma série desses jogadores e tem opinado sobre os que estão chegando e os que vão chegar até então. O Léo Condé tem 10 vitórias na Série B, certo? Se você pegar as campanhas do Vitória dos últimos tempos, você vai ver que é difícil essa campanha desse número. Infelizmente, a Série B esse ano está muito parelha.
Nós temos aí 31 pontos. Se você pegar os anos anteriores, com 31 pontos, era segundo ou era primeiro. Então, esse ano a gente tem um equilíbrio muito grande na Série B. Tem 8 equipes aí, muito equilibradas. Nós estamos lutando aí, fazendo a nossa parte, certo? O Léo Condé não tem essa história que se não ganha do Novo Horizontino, ele cairia. Nós fizemos uma reunião entre nós da diretoria e dissemos que a gente ia fazer a avaliação do Neocondé quando terminar o primeiro turno do campeonato. Nós temos 2 partidas ainda do primeiro turno, temos a partida de amanhã aqui em Recife, temos a partida da Chapecoense dentro de casa. Você lembra que eu disse que o nosso planejamento no primeiro turno era fazer 32 pontos, depois nós revisamos isso em função do crescimento da competição, de muitas equipes terem chegado. A gente sabe que a gente precisa ter pelo menos 34 pontos, a gente vira o turno em 34 pontos, a gente vira o turno dentro de 4 e 5 para o segundo turno. E esse era o planejamento que a gente tinha feito. Por enquanto, esse planejamento está seguindo. Então, revisamos o planejamento. Vamos concluir os 2 jogos que nós temos a fazer, com o Sport aqui, com a Chapecoense dentro de casa. Certo? Eu acho que a gente tem plena chance de terminar até com mais de 34 pontos esse primeiro turno. E o treinador de qualquer equipe, principalmente do Vitória, vai de acordo com os resultados. Enquanto os resultados forem favoráveis, a gente estiver dentro do G4, tão perto ali, até porque o campeonato não se define agora, define no final, a gente vai dando sim a estabilidade necessária. Se lá na frente acontecer o que a gente acha que não vai acontecer e a gente se distanciar, aí você tem que começar a fazer as mudanças. Mas o Condé continua treinador do Esporte Clube Vitória até a gente concluir o primeiro turno para a gente fazer esse balanço. Certo. Presidente, só para esclarecer, é um episódio que aconteceu com o Sub-15 do Vitória lá na Bolívia. Fala-se em problema de documentação. O que é que chegou até você? O que é que pôde averiguar? Teve culpa de alguém? Não teve culpa? O que é que aconteceu ali naquele torneio? Foi um episódio lamentável, é evidente que teve culpa, inclusive os funcionários que tiveram culpa foram afastados do clube essa semana, já foram afastados do clube, já não trabalham mais no Vitória, certo? Nós fizemos uma reunião com toda a diretoria de base para apurar, para ouvir as explicações e foi um episódio lamentável, que a gente já tomou as providências e também fazer as correções, já estamos substituindo os profissionais para que não possa ocorrer uma viagem internacional e não se admite que numa viagem internacional as pessoas que estejam à frente dessa viagem simplesmente não tenham os seus documentos de identidade para entrar no país, num outro país, sendo que a gente sabe da necessidade que tem para você ter a carteira de identidade, você não entra só com um certificado de educação física ou com o próprio cartão de qualquer entidade, não é aceitável. Aconteceu isso, nós já estamos refazendo a nossa viagem, já estamos em contato de novo para participar do próximo torneio. Infelizmente, tivemos que demitir pessoas de muito tempo do clube e que já estão sendo substituídas a partir dessa semana. Falar agora do jogo de amanhã, esse jogaço, duelo de leões, como já foi dito, né? Já está batizado assim, Vitória Esporte, Esporte Vitória. Você chegou aí agora há pouco, né? Por volta das 18 horas com a delegação. Fala aí desse clima, teve recepção no aeroporto, torcida adversária, torcida do Vitória. Só pra... E até para perguntar, né? Quando vai repetir a equipe, presidente? E só para dizer também, Fábio, que esse equilíbrio que você colocou, ele é tão evidente que na rodada de amanhã, o Vitória vencendo pode assumir a liderança, como também com resultado ruim pode sair do G4, né? O que mostra o quanto essa Série B tá com a tabela apertada, tá todo mundo ali muito grudado, né? O jogo de amanhã é importantíssimo mais uma vez. Com certeza, Fabrício. A Série B vai se definir, nada vai se definir amanhã ou depois de amanhã. A gente está vendo aí que por esse equilíbrio a Série B vai ser bem disputada só nas últimas 5 rodadas é que a gente vai definir essa questão da Série B. Mas o clima é o melhor possível, os jogadores estão muito animados com a vitória sobre o Novo Horizontino. Não sei se vocês sabem, mas o Novo Horizontino tem a melhor campanha fora de casa do campeonato da Série B. Não é fácil, é o melhor visitante da Série B, nós vencemos o Novo Horizontino, certo? Está motivado, animado, é evidente. Cansado, mas o adversário também está porque jogou, né? A gente teve alguns problemas aí de desfalque, a gente continua. O Rodrigo continua fora, o Zeca continua fora, mas o Railan entrou muito bem no último jogo. O Dudu também eu entendo que está muito bem no time. E nós vamos partir para ganhar, como a gente sempre fez, levar os 3 pontos. Essa é a nossa meta amanhã, fazer um jogo de inteligência para que a gente possa assim vencer. O nosso objetivo é vencer, independente de como jogar. Certo, Fábio. Então a gente encerra aqui, mas deixa o microfone aberto para você para colocar mais alguma coisa que queira e desde já agradecendo a sua presença aqui no Bate-Bola. Eu que agradeço a vocês, uma boa noite aí à Nação Rubro-Negra,
certo? Fiquem todos com Deus, vamos continuar pensando positivo, continuar buscando o nosso objetivo, que sempre foi esse. O objetivo do ano passado era voltar para a Série B, nós conseguimos. O objetivo desse ano é voltar para a Série A. Eu tenho plena convicção que nós temos um bom elenco e que a gente tem condição, com o apoio dessa maravilhosa torcida, a melhor torcida do Brasil, que vem enchendo média de público que há muito tempo o Vitória não tinha. Nós saímos de 4 mil sócios para mais de 25 mil sócios. Então são números expressivos que me motivam a continuar trabalhando, a ser presidente do clube, certo? Eu quero agradecer o apoio que eu tenho recebido da torcida mesmo, não daquele povo que fica fazendo política, mas a torcida onde eu vou, na rua, nas redes sociais, me motiva bastante a continuar a ser presidente do clube. Abraço a todos, saudações e vamos com certeza à vitória amanhã contra o Sport.